Olá, meu nome é Francisco Ayrton, sou estudante de doutorado pela Universidade Federal de Pernambuco, no curso de Ciência da Computação. Eu estou no terceiro ano e desde março deste ano tenho tido a oportunidade de fazer um doutorado de sanduíche em Roma, aqui na Itália, pelo programa Ciências Sem Fronteiras. O intuito desse vídeo é compartilhar um pouco da minha experiência em relação ao planejamento do doutorado de sanduíche, pois alguns amigos têm me pedido informações por onde começar. Com esse vídeo, talvez eu possa ajudar mais pessoas, dar um direcionamento a mais pessoas, não só dos programas Ciência Sem Fronteiras, mas de talvez outros programas. Nesse bate-papo eu tratarei de 7 itens, que são eles: a decisão de fazer o doutorado sanduíche, informações gerais sobre Ciência Sem Fronteiras, sugestões sobre outros possíveis programas que você pode submeter, a escolha do orientador estrangeiro, algumas dicas, a preparação pré-viagem que você deve fazer para se preparar, a submissão pelo Ciência Sem Fronteiras e quais são os critérios de seleção de Ciência Sem Fronteiras. Boa parte dessas informações em relação ao Ciência Sem Fronteiras você encontra na página correspondente do CNPq, porém eu darei algumas dicas que talvez eles sejam úteis. Vamos começar sobre a decisão de fazer o doutorado de sanduíche. Bom, é algo bastante subjetivo. Obviamente, depende muito de como está a sua vida atualmente, né? Por exemplo, se você é casado ou tem filho, é óbvio que isso dificulta um pouco mais, porém não torna impossível. Okay? Se você se planejar, pode viajar com a sua família, e até porque eu conheço exemplo de famílias que estão indo muito bem, vivendo aqui na Europa e fazendo um amigo fazendo o doutorado e sua família junto. Bom, mas eu posso dizer quais são as vantagens e umas possíveis dificuldades que você pode encontrar. A primeira vantagem que eu vejo é o foco na sua pesquisa. Você vai se motivar, a tendência é esta, a produzir em um novo ambiente. Quando você muda do seu ambiente de trabalho do Brasil para um local totalmente diferente, e que provavelmente você vai ter um conforto, uma infraestrutura adequada para você trabalhar, você vai ter uma produtividade maior. Você tende a ter uma produtividade maior. Detalhes como o simples fato por exemplo, na Europa anoitecer mais tarde, você talvez até influencie você a produzir mais por conta disso. Aprender com pesquisadores estrangeiros é um ponto muito importante. Você vai ver quais são os métodos de pesquisa que essas pessoas utilizam. Talvez esse grupo de pesquisa no exterior tenha um ritmo de trabalho mais intenso do que o que você está acostumado. Então, quais são os journals ou as conferências que esses grupos de pesquisa focam mais, e você aprende a adequar melhor as suas submissões a essas revistas, a essas conferências, de acordo com o que você vai aprender com essas pessoas. Bom, colaborar com projetos de terceiros. Você vai estar em um grupo de pesquisa fora, e esse grupo de pesquisa pode ter alguns projetos em paralelo. Você pode usar a sua experiência para colaborar com esses projetos, e quem sabe você ser coautor em algum artigo com esse grupo, e que vai ser muito bom para o seu currículo. Fazer networking. Esse networking, a importância disso pode ser muito grande para a sua carreira a longo prazo. Quando você
se você já não for um professor no Brasil efetivo, quando você for fazer o concurso, você mostrar que teve colaboração com projeto, com pesquisadores estrangeiros e mantém o contato com esse grupo, pode fazer diferença para entrar em um concurso e quando você já estiver em um departamento como professor efetivo, você conseguir financiamento mais facilmente por conta dessa colaboração com outras universidades. Melhorar o idioma, né? Quem sabe até você voltar, dependendo do país, além do inglês, com um idioma, um segundo idioma. Você vai ter um ano para aperfeiçoar suas habilidades e também conhecer novas culturas, que vai lhe dar uma experiência muito grande com relação a conhecer outros países, outras formas de se lidar com a vida. Bom, mas como nem tudo são flores, existem algumas possíveis dificuldades. A primeira que eu posso citar é adaptação ao clima, por exemplo. Se você tiver problemas com frio, por exemplo, isso pode ser um empecilho para você ter alguma dificuldade. Adaptação à comida. Muitos países têm uma comida muito diversa da que a gente está acostumado no Brasil. Existem países que têm pessoas extremamente arrogantes e você pode se estressar com essas pessoas e ter uma vida não muito fácil. Então você tem que ser flexível. Idioma. Avalie bem se o seu idioma, se o seu inglês tem um nível mínimo que vai fazer com que você possa se comunicar, possa escrever razoavelmente bem para ter um resultado satisfatório nessa experiência fora. E por último, a distância da família, então dos seus entes queridos, dos amigos. Pode haver alguma pessoa aí que nunca saiu de próximo da sua família e a primeira vez que vai sair é para um outro país. Então, quem sabe isso pode tirar o foco da pessoa, a pessoa não produza como deveria por ter essa preocupação. Ponha tudo isso na balança, veja se é o que você realmente quer e, se sim, vamos ao próximo passo. Vou falar então do programa que me financia meus estudos aqui, que é o Ciência Sem Fronteiras. Vamos falar agora sobre os requisitos para a participação. Existem 6 requisitos, mas aqui eu vou citar 3 que são importantíssimos, que é estar matriculado no doutorado, ok? Então, se você estiver no mestrado, não vá, pelo menos eu desconheço alguma pessoa que conseguiu fazer o doutorado de sanduíche não estando no doutorado. Então, tem que estar matriculado em uma universidade regulamentada pela CAPES. Ter conhecimento do idioma utilizado na instituição de destino. Então, isso eu vou falar mais à frente. Mas você tem que ter um certo domínio da língua. Não acumular a presente bolsa do Ciência Sem Fronteiras com bolsas concedidas com recurso do Tesouro Nacional. Então, se você tem a bolsa da CAPES, CNPq ou, não sei, uma bolsa que advém do Tesouro Nacional, você não pode acumular. Você vai ter que deixar essa bolsa para poder viajar. Sobre a duração do programa, você tem de 3 a 12 meses. Então, a grande maioria das pessoas pedem 12 meses para fazer o sanduíche, que é o máximo. Mas se você quiser pedir 3 meses, pode. Só que eu não recomendo. Por quê?
provavelmente você precisa de um mês para se adaptar. Então imagine que você tem um mês para se adaptar e depois 2 meses extremamente corridos para poder produzir algo. É difícil que seja suficiente, mas dependendo da sua situação, como está a sua vida, é o máximo de tempo que você pode passar fora, né? Mas existe a possibilidade de, caso esse tempo não seja suficiente, 3 meses, você pode pedir prorrogação, desde que atenda ao tempo máximo de 12 meses. O prazo total do seu doutorado, com o período sanduíche dentro dele, deve estar dentro dos 4 anos. Ok? Então, eu tenho o doutorado durante 4 anos e estou prorrogando por mais um ano, totalizando 5, e nesse 5º ano fazer o doutorado sanduíche. De acordo com o regimento, você não pode fazer isso, ok? Sobre os benefícios, o recurso dado pelo programa, qual é? Você tem uma série de auxílios que incluem auxílio deslocamento, então as suas passagens são pagas pelo programa, auxílio instalação, você recebe um montante de dinheiro para o primeiro mês, por exemplo, e eles também repassam um dinheiro para o seguro-saúde. Mas o seguro-saúde deve ser contratado por você, como também as passagens devem ser compradas por você. Esse dinheiro todo vai ser depositado na sua conta no Brasil, antes mesmo de viajar, na sua conta pessoal. Muito importante, não há benefício a dependentes. Então, se você planeja viajar com família, planeje bem os seus gastos, pois você não vai ter um adicional em relação ao seu cônjuge ou ao seu filho ou sua filha. Com relação ao valor da bolsa, você recebe 1.300 dólares se for nos Estados Unidos, ou 1.300 euros se for na Europa. Existe um adicional de 400 dólares ou 400 euros, caso você vá viver em uma cidade de alto custo. E aí você está se perguntando, e esse valor é suficiente para se manter? Na minha opinião, sim, considerando o país que eu estou vivendo, que é a Itália, que não tem, na minha opinião, um custo tão alto quanto outros países ao norte da Europa. Mas isso também depende do seu nível econômico, o quanto você controla os seus gastos, certo? Pode acontecer de, nos próximos períodos, não ter novas vagas para o Ciência Sem Fronteiras, dado a crise que a gente está vivendo no país. Então, eu vou sugerir aqui 2 programas internacionais. O primeiro é chamado Erasmus, que você pode pesquisar, pode ir atrás, que existe o doutorado sanduíche nesse programa. O Erasmus, também chamado Erasmus Mundus, é um programa de cooperação internacional criado em 2004, tem bastante tempo, e financiado pela Comissão Europeia. Okay? Então você pode fazer o seu doutorado full ou doutorado sanduíche obtendo investimento deste programa. Pesquise aí. Um outro mais específico é o programa DAAD, que é um programa da Alemanha, do grupo de universidades da Alemanha, e você pode também tentar submeter para lá, caso tenha um professor ou um grupo de pesquisa que é alinhado à sua pesquisa. Existe também no Brasil, pela CAPES, o programa PDSE, que é o Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior, que investe
um montante de recurso para um pequeno conjunto de bolsas para doutorado de sanduíche para cada universidade, para universidades que se destacam. Então, veja aí se é o caso da sua universidade, fale com o diretor, se informe com o diretor do seu departamento se existem essas bolsas. Você tem que estar sempre antenado, porque é de períodos em períodos que lançam editais internos para você conseguir essa bolsa. A escolha do orientador estrangeiro é uma etapa bastante importante. Na minha opinião, o terceiro ano é o mais adequado para você fazer o doutorado de sanduíche. Algumas pessoas divergem, mas eu vou dizer o porquê, na minha opinião. Nem é muito no final e nem é muito no início. E aí você vai ter, quando voltar para o Brasil, ter um ano para acertar as rebarbas da sua pesquisa. No segundo ano, você deve, na minha opinião, ter um escopo bem definido do seu doutorado, pelo menos os objetivos gerais que você quer alcançar, o problema que você quer atacar. Obviamente isso pode mudar completamente no terceiro ano, mas você tem que ter isso bem definido. E também artigos submetidos no segundo ano, já para viajar no terceiro ano com uma possibilidade de ter artigos aceitos durante o terceiro ano, que é o terceiro ano da correria, que é o terceiro ano que você tem que encontrar a chamada principal contribuição do seu doutorado. Com relação à qualificação, algumas universidades divergem quando é feita a qualificação. Para quem não sabe, a qualificação é uma pré-defesa, onde você reúne uma banca, assim tal qual a defesa que vai acontecer no final do período do seu doutorado, mas que você vai apresentar e mostrar o andamento da sua pesquisa, mas já com uma cara de projeto, de tese fechada. E isso não é muito simples se você estiver em estágios iniciais do seu doutorado. Então, considerando que a sua pesquisa pode ser alterada, o caminho aí bastante durante um período de sanduíche, eu recomendo fazer a qualificação imediatamente depois que retornar ao Brasil, no início do quarto ano. Pelo menos esse é o plano que eu tenho, que eu tô seguindo para mim. Okay? Não estou dizendo que é o mais correto, é só algo que eu estou sugerindo fazer você pensar e conversar com o seu orientador. Então, o planejamento para você fazer o sanduíche deve acontecer no segundo ano do seu doutorado, de preferência. Então, durante os meses do segundo ano, para no terceiro ano você viajar. Primeira coisa é definir o escopo do seu trabalho. Então, se você tem reuniões periódicas com o seu orientador brasileiro, você tem já insumos para escrever um projeto de trabalho, definindo objetivos específicos, objetivos gerais, justificar o porquê você está fazendo essa pesquisa, etc. Daí, primeira coisa, dado que você já sabe o que você quer fazer, isso antecede o quê? A escolha do orientador estrangeiro, porque você tem que definir bem o que você quer fazer para poder comparar o que o professor estrangeiro faz e o que eu quero fazer, se ele realmente poderá dar uma contribuição. Dito isso, quem é que escolhe? É o seu orientador ou é você? Bom, eu sugiro, primeira coisa, verificar com o seu orientador brasileiro se ele tem contatos no exterior que trabalham no tópico específico relacionado ao que você quer fazer. Se for um professor, tome muito cuidado. Se for um professor que não trabalha diretamente com o que você quer fazer,
possivelmente não vai ter um ganho muito grande. Mas caso o seu orientador não tenha esse contato, você mesmo pode pesquisar. E o primeiro filtro que eu sugiro é: pegue os principais artigos da área, artigos de referência. Com certeza tem aquele artigo que você sempre está antenado nele e sabe o nome de cor do autor. Então, possivelmente, esse é o artigo que você deve dar atenção. Veja desses conjuntos de artigos quais são os professores coautores desses trabalhos. E aí você tem que se perguntar algumas coisas, tem que analisar algumas coisas para tomar a decisão de qual professor você deve entrar em contato. Primeiro, esse professor tem outras atribuições. Por exemplo, é um diretor de um departamento, ou coordenador, coordena 5 projetos de pesquisa, é dono de uma empresa. Talvez um professor assim não vá ter muito tempo para lhe orientar. Então, tome bastante cuidado. A produtividade do grupo pesquisa é alta? Veja no último ano quais foram os artigos publicados por esse grupo e artigos um pouco mais antigos, veja o nível de citação desses artigos. Então, veja se o grupo pesquisa tem um impacto na área. Veja se tem pós-docs. Tente descobrir se tem pós-docs nesse grupo de pesquisa. Por quê? Um pós-doc pode fazer total diferença no seu resultado. Um pós-doc que provavelmente tem mais experiência que você, ele não só vai lhe dar uma orientação a mais, uma orientação mais técnica do que o professor mais alto nível, seu orientador estrangeiro, mas também ele pode dar uma ajuda colocando a mão na massa realmente, talvez codificando, lidando com os experimentos, e aí a sua produtividade vai aumentar bem mais rápido. E também com relação à escrita de artigo, você, ao invés do professor que só revisa, um pós-doc pode escrever junto com você, e aí o resultado do manuscrito vai ser muito mais elevado. O grupo de pesquisa estrangeiro tem recurso em termos de máquina, por exemplo. Nem toda área de pesquisa precisa de máquinas, muitas máquinas para fazer validação, avaliação de propostas de pesquisa. Mas, se for o seu caso, que é o meu, tente descobrir, olhando para os artigos, na parte da avaliação, se a quantidade de recursos que eles utilizaram, se talvez ali você pode descobrir que ele tem uma infraestrutura de um data center, por exemplo. Claro que isso vai ser suposição, mas já é uma pequena investigação que você pode fazer. Possui projetos com outras universidades? Qual é a vantagem disso? Se o seu orientador estrangeiro tem projeto com outras universidades, com relação aos recursos que ele não tenha, mesmo de máquina ou de pessoas, né, que tenham expertise em algo específico, esse projeto com outras universidades podem lhe dar uma ajuda de alguma forma. E até mesmo se tem projetos relacionados ao que você está fazendo, quem sabe você pegar o que você está fazendo da contribuição do seu doutorado e aplicar em um projeto como esse, por exemplo, financiado pela União Europeia. Isso vai lhe dar um respaldo grandíssimo para você conseguir convencer a banca quando você tornar ao Brasil e defender a sua tese. Que mais? Bom, daí, qual é o país que ele vive? Se for um país extremamente isolado, que não é muito fácil de se viver, talvez não seja o que você quer para você durante um ano. Então, tome cuidado com relação a isso. E por último, entre em contato com
os alunos desse orientador, né? Tente de forma cautelosa saber a opinião desse aluno sobre em relação ao professor, ok? Daí você vai ter uma opinião de alguém que conhece bem o professor estrangeiro. Daí depois vem o contato. Então você vai fazer o contato, vai mandar o e-mail. Isso é bastante delicado, porque existem muitos professores que são popstars. Esses professores muitas vezes não aceitam um e-mail de um aluno e o responde 2 meses depois, e quando você vai submeter para um doutorado de sanduíche tem que ser tudo muito rápido, né? Então talvez não seja o ideal você, aluno, enviar um e-mail de contato, e sim o seu professor. Então converse com o seu orientador brasileiro para ver o que ele acha sobre isso, mas na minha opinião o orientador brasileiro enviar o e-mail é mais formal e pode resultar em uma melhor impressão. Depois do aceite, marcar uma reunião por Skype. Você já tem escrito a sua proposta, já sabe o que você vai apresentar, você marca uma apresentação do que você quer fazer, ok? Então o professor já aceitou, então marca uma reunião por Skype. Daí você, na conversa, vai verificar como ele se comporta, como se ele se expressa, se ele mostra realmente interesse, se há uma empatia entre vocês, se ele é uma pessoa educada, simpática, ou se ele é arrogante, não sei. Você tem que sentir como é que vai acontecer esse contato. E também capriche bastante nessa apresentação, dentre outros motivos, porque essa reunião servirá para ele avaliar o seu nível de inglês, porque lá na frente eu vou falar sobre documentação e o orientador estrangeiro deve dar uma declaração que você tem proficiência em inglês. Então essa vai ser a oportunidade para você mostrar que consegue se comunicar minimamente bem. Sobre o projeto de pesquisa que você deve escrever, eu sugiro que escreva em inglês, porque até onde eu sei não tem dizendo no edital você tem que escrever em inglês ou português, porque você escrever em inglês você pode já enviar esse projeto escrito ao orientador estrangeiro e ele fazer as devidas correções ou mudança de direcionamentos. Então algo mais detalhado além do que você apresentou para o Skype. Então esse é o melhor caminho, na minha opinião. Ok, você já conversou com o orientador estrangeiro, já mandou o projeto, está tudo fechado. Vamos agora à preparação pré-viagem. A preparação pré-viagem acontece bem antes mesmo de você ter o resultado da sua submissão. Então eu vou falar aqui de 5 tópicos. Primeiro, idioma. Novamente essa tecla, porque é extremamente importante que você domine o idioma, pelo menos o suficiente para você escrever bem. No meu caso, dando como exemplo, eu fiz já que eu já sabia que iria submeter para a Itália, eu fiz um curso de 6 meses de italiano e também, em paralelo, um curso para aperfeiçoar meu nível de inglês. Então sugiro que se empenhe para chegar no país com o nível máximo de proficiência que conseguir, para ter um melhor aproveitamento, certo? Só um parênteses, no laboratório eu não utilizo o idioma do italiano, mas no dia a dia é extremamente necessário que eu saiba o mínimo, então para poder ter uma vida sem muita dificuldade. Sobre a cultura, você tem que fazer o dever de casa antes de viajar para o país de destino, para se informar quais são os costumes, questões mais técnicas com relação ao dia a dia, como é o transporte, quanto custa você
alugar um apartamento e por aí vai. Esses são pontos muito importantes. Outra coisa é a saúde. Eu conheço um caso de um aluno aqui do Ciência Sem Fronteiras que passou 3 semanas internado com uma situação bastante delicada. Então, o que você pode fazer antes de viajar é dar maior atenção à sua saúde. Então, você vai viajar no ano que vem, então passe alguns meses se dedicando a fazer atividade física, se alimentar bem. Isso pode fazer diferença a longo prazo. E antes de viajar, faça um check-up geral. Outro ponto é o pé de meia. A bolsa é depositada trimestralmente e esse dinheiro, como é um montante razoável para ser depositado na sua conta, se você não for uma pessoa que lida bem com o dinheiro, você vai gastar isso muito rápido, principalmente nos primeiros meses de adaptação, que você não sabe onde comprar produtos com um valor mais acessível, ou não sei, você acaba gastando mais. Enfim, pode acontecer de você precisar de um dinheiro reserva. Então, faça um pé de meia antes de viajar. Por último, o visto. Esse ponto onde eu queria chegar. Existem colegas que da noite para o dia resolveu fazer o doutorado de sanduíche. Vou submeter nessa semana. Pode ser que não dê tempo de tirar o visto, dependendo do país. Então é só um exemplo de um item que pode dificultar a sua submissão. Então tudo tem que ser planejado com antecedência, ok? Claro, você pode conseguir em cima da hora, mas na minha opinião não é o ideal. Tem que se planejar. Sobre a submissão, são 4 de Ciência Sem Fronteiras, são 4 chamadas no ano, então 4 janelas. O resultado sai depois de 4 meses que você submeteu. Você escolhe, no caso, submeteu 4 meses depois, recebe o resultado. Então, mais ou menos 3 ou 4 meses depois, você viaja. E você tem mais ou menos 4 meses dentro desse período ali, posterior, para você escolher o mês e a data que quer viajar. Documentos para submissão são basicamente 4 cartas da instituição brasileira, da instituição estrangeira, do professor brasileiro, do professor estrangeiro. Isso também pode ser algo que demore, dependendo do professor estrangeiro que demora para responder e-mail. Formulário de submissão, você detalha lá vários dados pessoais em relação a você, em relação a você e seu orientador e tal. O seu currículo Lattes e do orientador estrangeiro. No caso do orientador estrangeiro, pode se usar também o link de um site pessoal do professor estrangeiro. E o projeto de pesquisa, bem caprichado, bem escrito. Por quê? Eu já digo por quê. Declaração de proficiência assinada pelo orientador estrangeiro ou um certificado de proficiência. Algumas universidades só aceitam certificado de proficiência, então vai depender de qual universidade você quer ir. TOEFL, IELTS, veja aí qual universidade você vai fazer o seu doutorado de sanduíche. Mas na grande maioria basta uma assinatura do seu orientador estrangeiro. Então aquela reunião que você fez por Skype vai servir de insumo para ele poder fazer a própria carta. Faça você mesmo um modelo, mande para ele, e se ele quiser fazer uma outra carta, adaptar com um timbrado diferente, ele faz e retorna assinado. Algumas universidades você deve passar por uma pré-seleção. Então foi o meu caso, antes mesmo de submeter para o Ciência Sem Fronteiras. Então tive que juntar alguns documentos para poder primeiro mandar para o departamento na universidade estrangeira. Então atenção a isso também. Critério de seleção do programa.
o seu currículo atualizado, o currículo do orientador no exterior, vão ser levados em consideração, o mérito da proposta. Então, que proposta? O seu projeto de pesquisa. Então, por isso que eu digo que tem que ser bem escrito, porque esse vai ser um critério para você convencê-los que você merece uma bolsa. E tente tender a sua escrita desse projeto a uma justificativa do porquê da sua necessidade de viajar para trabalhar com esse grupo de pesquisa. Tente mostrar que você vai fazer uma colaboração efetiva com esse grupo. Então daí você tem uma probabilidade maior de sucesso. E também o quarto critério é conceito internacional do grupo de pesquisa anterior. Como eu falei, veja se o grupo tem impacto de produção científica, porque isso vai ser um critério para seleção da sua bolsa, para a sua bolsa. Então, por fim, chegando ao fim aqui desse vídeo, esse bate-papo, recomendo fortemente fazer o doutorado de sanduíche. É um enriquecimento pessoal e profissional incrível. Tenho aprendido muito e estou ainda na metade dessa jornada e já aprendi bastante. Produzi também, minha pesquisa, graças a Deus, está indo bem. Então eu sugiro que você faça definitivamente, mas procure se planejar para obter o máximo resultado dessa experiência. Não vá para um período de sanduíche sem ter nenhum resultado da pesquisa, esperando um milagre, que você pode se perder no meio do caminho, certo? Então tente produzir antes mesmo de viajar, e assim você não vai se arrepender. Talvez eu faça um vídeo que aborde mais o próximo passo depois que você foi aceito, mas vai depender do quão útil esse vídeo vai ser para os colegas aí que estão pensando em fazer esse doutorado de sanduíche. Então, boa sorte, grande abraço a todos e até a próxima.